Bem, muito boa tarde. Estamos hoje na terceira aula do curso de extensão Elaboração de Projetos na área de ensino de língua espanhola, uma atividade de extensão da Universidade Federal do Rio de Janeiro, localizada no Colégio de Aplicação da UFRJ, e hoje temos a felicidade de receber o professor doutor Valdinei da Costa Lobo, um querido amigo, da professora da UNILA, que eu já acompanho o trabalho, né, e admiro o trabalho há bastante tempo, então fico muito feliz de receber nessa edição do curso o professor Valdinei para compartilhar aqui as suas leituras, as suas pesquisas. Vou fazer uma rápida apresentação do professor Valdinei, até para deixá-lo também muito à vontade para falar um pouco mais de si. O professor Valdinei ele é doutor pelo Programa de Linguística Aplicada da UFRJ, ele é mestre em Estudos da Linguagem pela Universidade Federal Fluminense, especialista em língua espanhola e literaturas hispânicas também pela UF, licenciado em português e espanhol, tem experiência, né, em programas do MEC, como programa do PNLD, como leitor crítico, como avaliador também, foi membro da diretoria da PERJ. No presente momento, é professor de língua espanhola da UNILA, da Universidade Federal da Integração Latino-Americana, e foi professor durante um bom tempo do colégio universitário da UF, do Colune, professor formador, professor que recebia LIPBID e também estágio, tem experiência em outras prefeituras. E o tema de hoje, do professor Valdinei, dialoga bastante com o que ele vem pesquisando, né, nos últimos anos. Então, na área de educação intercultural, letramentos, linguística aplicada, decolonialidade, relações raciais, xenofobia, né? E aí expliquei para o Valdinei um pouco a nossa proposta aqui do curso, né, de contribuir também para os participantes em relação a perspectivas teóricas e práticas, e aí o professor Valdinei ele apresentou um título, né, bastante convidativo, estamos aqui todos muito empolgados, dialogando aí linguística aplicada e também uma perspectiva da autoetnografia. Então, Valdinei, muito obrigado, a palavra é sua. Quando você achar o momento, eu projeto aqui para você, ok? Oi, Antônio, obrigado. É um prazer aqui, fiquei muito feliz com o seu convite, poder participar e contribuir, né, de alguma maneira com esse projeto tão importante que você está fazendo, né, para a área do espanhol. Acho que o projeto que a gente consegue fazer nesse momento que a gente vive do espanhol é um projeto de resistência, né? Então, parabéns, feliz por ver tantos participantes aqui da área de espanhol. Acho que isso sinaliza muito também, né, nesse momento, assim, só vai ratificar a importância da gente manter pesquisas na área de língua espanhola, projetos na área de espanhol, né, precisamos continuar lutando por isso. Antônio, se você quiser já projetar, e aí eu começo a falar, começo a minha apresentação. Bom, o Antônio já me apresentou, né? Boa tarde a todos, a todas, a todos aqui presentes. Eu vou falar durante um tempo, né, acho que aproximadamente durante 1 hora, mas se por acaso, ao longo da minha fala, vocês quiserem fazer alguma intervenção, alguma pergunta, fiquem à vontade também, sintam-se à vontade para que vocês possam fazer essas interações necessárias e as intervenções também. Né? Bom, assim como o Antônio já me apresentou, né, de uma forma geral, eu atualmente sou professor da UNILA, aqui em Foz do Iguaçu, Universidade Federal da Integração Latino-Americana, mas eu sou carioca, acredito como muitos de vocês, e trabalhei, né, em escola pública no Rio de Janeiro durante 13 anos. Então, atuei no município de Duque de Caxias, atuei no município do Rio, atuei no estado também do Rio de Janeiro, e, por último, como o Antônio mencionou, no colégio universitário, né, no Colune UF. Vocês aí têm um projeto de extensão pelo CAP, da FRJ, que o Antônio é professor, e eu trabalhei 5 anos no Colégio Universitário Geraldo Reis, que se localiza em Niterói, na Universidade Federal Fluminense. E foi nesse espaço, né, dentro do Colune, que eu comecei a amadurecer a minha proposta da pesquisa,
que eu apresento, que eu trago aqui para vocês. Na verdade, a minha fala hoje, que se chama o Diálogos entre a Linguística Aplicada e a Alta Etnografia, reflexões sobre a produção de material didático para a educação linguística em espanhol, ela nasce a partir, né, de vivências minhas, experiências no colégio universitário da Universidade Federal Fluminense, e é um recorte da minha tese de doutorado que eu defendi no programa de Linguística Aplicada da UFRJ em 2018. Dona, acho que você pode passar, por favor. Eu trago essa tirinha do Armandinho, né, que na verdade é uma tirinha que inicia a minha tese também, para a gente pensar aí, né, talvez algum de vocês conheça essa tira, o Armandinho vendo a televisão, perguntando por que tudo isso, né? Os professores são assim tão perigosos? E aí, né, alguém respondendo, pai, para alguns sim, eles podem ensinar o povo a pensar. Então, é para a gente, a partir dessa tirinha também, como eu trabalho na minha tese, eu produzo material didático, mas é um material didático a partir de tiras em quadrinhos, que eu desenvolvo no projeto meu do Coluna UF. Então, para a gente entender também essa potencialidade, né, da reflexão e da criticidade que os quadrinhos eles podem apresentar também. Bom, pode passar, Antônio, por favor. Bom, então aí eu trago como motivação dessa pesquisa que eu construí durante o meu doutorado, diversos discursos de racismo relatados pelos meus alunos, amigos e casos divulgados na mídia também. E isso era algo que me inquietava bastante, porque desde que eu trabalhei no município de Duque de Caxias, no estado, diversos alunos meus relatavam episódios de racismo que eles sofriam, né, nos lugares que eles viviam, em outros espaços também, e eu precisava tentar encontrar uma forma de trabalhar questões étnico-raciais, trabalhar o racismo também na minha aula na educação de linguística, né, como professor de espanhol. Então, essa era uma inquietação muito grande que eu tinha a partir de diversas falas dos meus alunos. E aí, quando eu fui para o Colune, que é um colégio universitário em que ele tem muitos estudantes da periferia de Niterói, do entorno, das comunidades, né? Não sei se todos conhecem Gragoatá, Niterói, mas esse colégio, e quando eu comecei a dar aula lá, esses alunos, eles continuaram relatando esses diversos episódios de racismo, de discriminação que eles sofriam. Acho que o Elton, ele levantou a mão para falar. Elton? É isso que eu ia perguntar, se o Elton quer escrever a dúvida, né? Ou talvez ele esbarrou por engano, pode ter sido isso. Não, ok, sumiu. Tá, beleza, tranquilo. E também discursos de racismo e xenofobia direcionados a imigrantes bolivianos também, né? Porque na época saiu uma reportagem, como eu estava dando aula no Colune, eu não sei se todo mundo se lembra dessa reportagem, em que uma empresa, né, bem conhecida de roupas, ela fazia um trabalho análogo ao escravo com muitos imigrantes, né, entre eles imigrantes bolivianos, venezuelanos, e numa etiqueta veio escrito, né, help. E a partir dessa notícia, isso fomentou muitas discussões, nós discutimos isso em sala, e a partir disso, né, como professor de língua espanhola também, como o Brasil, um país que recebe muitos, cada vez mais, né, nos últimos 5, 10 anos, muitos imigrantes bolivianos e venezuelanos, então também havia a necessidade de a gente promover uma reflexão, né, acerca dessas questões. Pode passar, Antônio, por gentileza. Bom, e aí, na minha pesquisa, eu tenho um objetivo geral, né, que é contribuir para a reflexão e problematização de relações raciais e de nacionalidade, que vão perpassar essa construção social e discursiva de pessoas negras, imigrantes bolivianos no Brasil, a partir da produção de tiras em quadrinhos e de uma unidade temática para o ensino de língua espanhola na educação básica. Tá? E aí eu trago, esse é o meu objetivo geral, eu trago algumas perguntas para fomentar essa discussão. Tá? A primeira delas é: em que medida as produções das tiras em quadrinhos e das atividades de letramento de leitura da unidade, elas podem contribuir para desconstruir o mito da democracia racial no Brasil? A segunda é: de que forma as produções das tiras e das atividades de letramento
da unidade temática se propõe a sinalizar para se repensar o Brasil como um país receptivo à migração, né? Que é um outro ideário que existe, mais um mito aí, como se o Brasil fosse receptivo a todos os imigrantes, né? E como as produções das tiras e das atividades podem construir significados que apontem para a reflexão sobre práticas translocais, transculturais e translíngues, racistas e xenófobas. Pode seguir, então, por gentileza. Bom, e aí, como eu já falei de uma forma geral, na minha tese eu produzo tiras em quadrinhos antirracistas e anti-xenófobos. Na verdade, como eu mencionei, essas tiras em quadrinhos, elas são produzidas num projeto meu de extensão que eu desenvolvo no Colune, tá? Então, eu começo, e aí, só para você contextualizar, o Colune eles têm um projeto de extensão, não, tipo, um projeto de pesquisa, eles têm um projeto de pesquisa para os alunos da educação básica. E eu, em 2014, assim que eu entrei na escola, eu desenvolvi um projeto, né, de pesquisa, que se chama do Projeto Pibiquim, e o meu projeto era análise de quadrinhos e produção de quadrinhos também. A princípio, era de uma visão mais ampla, mais geral, mas eu tive um bolsista, que era um menino negro, que morava numa periferia de Niterói, e ele começou a contribuir muito para o projeto nesse sentido, por que a gente não construir tiras em quadrinhos que pudessem fazer essa problematização do racismo, uma problematização da xenofobia. E ele, como estudante da escola pública negro, que sofria com o racismo, entendeu que seria importante que a gente pudesse construir essas tiras. Então, e elas são tiras que estão presentes na minha tese e também presentes na minha unidade temática. E por que eu vou falando tudo isso, né? Porque a minha proposta aqui é fazer um diálogo da alta etnografia com a linguística aplicada. Então, contar essas histórias, narrar a minha trajetória como professor da escola pública do município, depois do estado, do Colune UF, né, professor que eu construí, por exemplo, o meu mestrado na época que eu estava no município, que eu já ouvia essas questões, e depois o meu doutorado também. Essa minha etnografia é a minha experiência, que eu vou relatando, são os meus questionamentos como professor, como sujeito, como pesquisador, são as minhas desconstruções como pessoa, né, as minhas desconstruções como professor, eu repensar a minha prática. Então, tudo isso numa pesquisa autoetnográfica, ou seja, essa presença, né, esses relatos, esse eu, Valdinei, professor que está presente na minha pesquisa, eu, Valdinei, pesquisador, e eu, Valdinei, autor das tiras em quadrinhos também, tudo isso se entrecruza e dialoga. Por isso que não sei se vocês conseguiram ler parte da minha tese, mas o tempo todo eu vou me posicionando em primeira pessoa, eu vou marcando esses meus espaços identitários, né, dessa construção da minha pesquisa autoetnográfica, porque na autoetnografia eu vou propor justamente a fazer uma reflexão e análise sobre as minhas propostas, sobre o meu trabalho, sobre as minhas múltiplas identidades, né? E aí, quando a gente vai falar das múltiplas identidades, a gente já abre essa possibilidade de construção do diálogo com a linguística aplicada, né? Então, a gente parte de uma linguística aplicada que vai considerar o sujeito como múltiplo como fragmentado, né? Construído historicamente, socialmente, fluido. Então, é importante essa compreensão e esse diálogo que vai trazer dessa autoetnografia em que eu vou me posicionando o tempo inteiro na pesquisa, a partir dessas minhas múltiplas identidades, com essa linguística aplicada, numa visão socioconstrucionista, né? Entender esse mundo construído socialmente, por meio da língua, por meio da linguagem, por meio de marcas linguísticas, por meio de marcas sociais, por meio de marcas identitárias. Então, tudo isso se flui e se converge na tessitura da minha tese, né? Na materialidade da escrita, é o meu ir e vir, é o meu pensar e repensar acerca das minhas práticas. Bom, então, a segunda parte aqui da tese é uma construção da unidade temática para o ensino de espanhol, para a educação linguística, no viés da educação de reexistência, né, que é o que eu trabalho dentro dessa perspectiva, né, fazendo um diálogo lá com a Ana Lúcia Souza, em que ela aponta os letramentos de reexistência. Então, eu proponho uma perspectiva de educação de reexistência, né, dentro dessa perspectiva problematizadora,
crítica, de desconstrução, e aí da própria linguística aplicada também, a gente continua fazendo esse diálogo, tá? De uma desaprendizagem, né? Como a Fala Bela Fabrício vai trazer, então é preciso a gente desaprender, né? Para tentar reaprender algumas questões. E a desaprendizagem para o docente, para o pesquisador, ela é muito importante, né? Quando a gente se permite desaprender, se permite estar dentro da sala de aula, da escola pública e desaprender muitos preconceitos que nós temos e aprender a enxergar, né? A olhar a partir de outros pontos de vista, né? Construir outra a partir de perspectivas diferentes. Então, acho que isso é bem importante para a gente. Então, nesse momento e nessa pesquisa autoetnográfica, essas vozes dos meus estudantes também, elas vão estar presentes o tempo inteiro, né, na tessitura da minha tese. Ainda que não de forma direta, a partir de fragmentos, né, porque não é isso que eu trago na tese, mas a partir da reflexão, do pensamento, né? Quando eu vou imaginar as tiras em quadrinhos, eu produzo tiras em quadrinhos com 2 alunos meus bolsistas, mas são reflexões que esses alunos bolsistas trazem, mas são reflexões que outros alunos da escola fazem de forma muito parecida, são reflexões que já foram feitas por ex-alunos meus em outros momentos, né, sobre questões raciais. Então, é muito importante entender como essas vozes, elas vão perpassar e vão entrecruzar todo o meu trabalho, toda a minha prática também. Inclusive, na proposta da produção da unidade temática, eu vou produzir essa unidade temática pensando e projetando nesses meus estudantes do Colune, né? Porque à época eu era professor do colégio universitário, então eu vou fazer o diálogo na unidade temática das tiras com outros textos que vocês vão observar para promover essas reflexões, tá? E por último, eu proponho uma análise dessa materialidade linguística da unidade temática. Antônio, se você quiser passar, por favor. Bom, eu trago alguns referenciais teóricos, né, com esse olhar socioconstrucionista da vida social, que eu já comentei, fluxos translocais, transculturais, práticas translínguas aqui, não vou me aprofundar muito nessa perspectiva de práticas translínguas, porque acho que isso dá uma outra pesquisa, mas quando a gente pensa num contexto de imigração, por exemplo, pensar, né, em repertórios linguísticos dos imigrantes, que eles podem se posicionar linguisticamente, esses repertórios linguísticos como marcas aí, sociais, identitárias, isso também é importante e é necessária essa reflexão para nós, professores de língua espanhola, né? Ainda mais como eu mencionei antes, no momento em que a gente está recebendo muita imigração hispanófona aqui no Brasil. E aí tem uma questão também que eu trago do outro referencial de marcas simbólicas, né? Que o Eduardo vai trazer, que essas marcas simbólicas elas vão ser marcas simbólicas identitárias, elas vão se materializar nos discursos. E aí são marcas simbólicas que se materializam na língua e no discurso, tanto marcas que muitas vezes podem ser ofensivas, marcas de xenofobia, marcas de racismo, mas também, por outro lado, a possibilidade também de construção de marcas de resistência, né? Se a gente pensa numa educação linguística engajada, numa educação linguística que se propõe, né, a refletir sobre racismo, sobre xenofobia, há possibilidade também de construção, né, de resistências e de sinalizações de uma transformação social, né, dentro da escola. Então, a gente precisa entender o nosso espaço, também o nosso papel de professor dentro dessa perspectiva. Eu trago o Foucault também, que eu uso na minha tese, que ele vai falar das estruturas de longa duração, regularidades discursivas. O Foucault, na minha tese, ele me ajudou bastante, assim, para entender, né, de que forma esse discurso, por exemplo, racista, ele vai sendo construído, semantizado e ressemantizado em vários locos, em vários meios, né, em várias mídias hoje. Então, se a gente abrir as redes sociais, a gente vai ver muito discurso de ódio nas redes sociais, e a gente vai ver alguns discursos de resistência também. Mas é interessante observar que hoje esses discursos que estão presentes nas redes sociais, muitas vezes eram aqueles discursos que na década de 90, 80, quando não tinha internet, era o discurso da piadinha racista lá, da rodinha, né, do que as pessoas falavam. Então, para a gente entender também como, enfim, esses discursos eles vão sendo ressemantizados e vão ganhando força também. Então, por isso a necessidade
da gente, como pesquisador, como professor, da gente buscar, de certa forma, né, o nosso papel social, de ir construindo resistências a esses discursos também. Né? Nós que trabalhamos com a língua, nós que trabalhamos com a linguagem, trabalhamos com o discurso, como é que a gente pode analisar isso também para provocar resistências? Né? Uma sala de aula, quando a gente propõe uma transformação social, né, se propõe esse papel de transformador, buscar ser um transformador social, né, que não é fácil, que é um papel engajado, é um papel de ação social, né, como o Moita Lopes vai falar, é uma ação política que nós temos aí como professores de línguas. A gente precisa, antes de tudo, analisar como esses discursos eles vão sendo construídos também, né? Bom, pode passar, Antônio. E aí eu trago alguns conceitos também da linguística aplicada, né, como epistemologias de vozes marginalizadas, que a Angela Kleiman ela vai trazer, e o Moita Lopes também. Então, assim, validar esses conhecimentos dessas vozes que muitas vezes são marginalizadas, estão na periferia do conhecimento. Então, qual a importância da gente, como professor, validar esses conhecimentos, né? Legitimar esses conhecimentos dentro da nossa sala de aula, dentro das nossas pesquisas. E aí eu trago também o conceito aí do Arroyo, né? Que é a importância da gente trabalhar com essas histórias locais de resistências dos alunos da comunidade escolar. Então, isso para mim foi muito importante, porque, né, na construção das tiras, que vocês vão ver mais adiante, ou seja, que histórias de resistência existem ali nessa possibilidade de construção da tira? Ou que histórias de resistência tem nessa possibilidade da construção do meu material didático? Então, a gente pensar isso como professor de espanhol é bem importante, entender o nosso entorno escolar, né? Para quem que a gente está dando aula, de onde vêm esses alunos. Bom, e aí trago também uma citação do Moita Lopes, em que ele vai falar dessa possibilidade da gente renarrar a vida social, por meio da construção de um espaço pedagógico que contribua para posicionamentos reflexivos e críticos nas aulas de espanhol. Então, como a gente consegue contribuir para renarrar essa vida social? Né? Como aluno, como nosso estudante lá, ele vai conseguir entender a nossa aula de espanhol como esse locus em que a gente pode construir essa transformação social, né? Não apenas uma educação linguística, né? Mas essa educação linguística já em diálogo com essa possibilidade de construção de resistências. Pode passar, Antônio, por favor. E aí, na tese também, eu trago alguns referenciais importantes, entre eles o mito da democracia racial, né, que o Silva vai apontar, fenótipo negroide, que Munanga ele vai dizer também. Né? Agora, o mito da democracia racial e o Diário de Brasil como país receptivo à imigração, da Beininger, que ela traz também, são dois eixos bem importantes para essa reflexão, né? Porque a gente se constrói como o país da democracia racial. Então, durante muitos anos, foi sendo construído e naturalizado, e aí a importância de pensar, né, a língua, a linguagem, os discursos, como o Brasil, no Brasil somos todos iguais. Né? Então, esse discurso ele foi sendo construído durante muitos anos, e até hoje é um discurso que muitas pessoas defendem. Né? Então, que democracia racial é essa que existe no Brasil, quando a gente consegue observar os diversos casos de racismo que acontecem no cotidiano, né? Que bom que hoje a gente tem mídias alternativas, e que bom que hoje a gente tem as redes sociais, porque a gente consegue observar e ter acesso a isso muito mais facilmente. E aí a gente pensar também em estratégias de como isso acontece, como a gente vai construir em sala de aula, pode construir resistência a essas práticas também. E aí a outra é o ideário do Brasil como receptivo à imigração, né? Que durante muitos anos a gente constrói esse discurso, o Brasil ele é acolhedor, o Brasil é uma nação acolhedora, né? Todo mundo no Brasil é gentil. Não, no Brasil todo mundo é harmonioso, pacífico, né? E aí a Júlia colocou aqui, exatamente, Júlia, somos receptivos ao migrante desde que ele venha do norte global. Né? Então, que imigrante é esse? Será que nós somos receptivos a todos os imigrantes? Que imigrante é esse? Né? Então, eu, com a minha experiência de morador na época do Rio de Janeiro, uma cidade que recebe muitos imigrantes, que nos últimos anos recebeu muitos imigrantes, né, hispano-falantes, a gente pode observar, né, é só você passear ali pelo centro do Rio de Janeiro, pela Candelária, por aquelas ruas do Saara ali, em outros espaços, que a gente vai observar que
esse Brasil receptivo à imigração, ele não é nada receptivo, né? A gente pode observar isso em vários contextos. E como é importante a gente trabalhar isso numa aula de espanhol, como é importante dentro de uma pesquisa, né, da nossa área de educação linguística e espanhol, a gente refletir sobre isso, porque são imigrantes que estão no Rio, que estão em São Paulo, ou que estão aqui em Foz do Iguaçu, no contexto que eu vivo hoje. E aí, que recepção é essa para esses imigrantes, né? Será que o Brasil, de fato, está de braços abertos para todos esses imigrantes? Então, acho que é algo que a gente precisa pensar e talvez sejam pesquisas que a gente precisa desenvolver e amadurecer mais dentro da nossa área também de educação linguística e espanhol, né? Eu tenho acompanhado algumas pesquisas nessa perspectiva, mas mais em outras áreas das ciências sociais e das ciências humanas, mas acredito que na nossa área ainda não existam tantas pesquisas, né, sobre essas questões. Então, talvez seja assim, a gente possa amadurecer um pouco essas pesquisas dentro do nosso contexto. E aí eu trago uma perspectiva também da interseccionalidade da Crenshaw, que aí é pensar, claro, eu trabalho basicamente aqui com a questão desses dois, do limite da democracia racial e do ideário do Brasil como um país receptivo, mas a Crenshaw vai falar dessa interseccionalidade, né? Então, para a gente pensar também, muitas vezes, não é só a questão racial, é a questão racial junto com uma questão de gênero, junto com a classe social também. Então, para a gente parar para observar, né? Quando a gente vê e pensa assim, muitos bolivianos que às vezes em oficinas de costura em São Paulo tem um serviço lá análogo ao escravo, a gente vai pensar quem é esse boliviano, então não é só um imigrante boliviano, muitas vezes é a mulher imigrante, né, é a boliviana, pobre, então vão os grupos que são marginalizados, né, na perspectiva que a Crenshaw fala, vão sendo sobrepostos. Então, acho que a gente pensar sobre isso também é algo importante. E aí eu trago uma pesquisa de base autoetnográfica conceitualista, que eu vou falar um pouco mais para vocês a seguir. Antônio, se você puder, por gentileza, passar. Então, a pesquisa autoetnográfica conceitualista, né, crítica, ela vai trabalhar com as seguintes perspectivas: histórias de pessoas, né, como um mecanismo para expressar e criticar experiências culturais, romper silêncio e legitimar voz. Então, ela vai trazer essas histórias de pessoas para uma pesquisa autoetnográfica, para uma reflexão, né, daquele espaço em que eu, pesquisador, estou atuando. Eu entendo que isso é importante para mim, foi importante para mim, porque eu estou num espaço em que muitos dos meus estudantes, eles, como eu já relatei para vocês, eles falam dos casos de racismo. Eu estava morava numa cidade em que eu via a xenofobia no presente ali no dia a dia com imigrantes. Então é importante trazer isso com o professor de espanhol e refletir sobre essas questões dentro da pesquisa. Né? E aí trago também um outro ponto, né? Experiência pessoal para criticar, né? Crenças culturais, práticas, experiências. Então, todas essas questões, né? Esses mitos aí da democracia racial, ou aí mais esse ideário do Brasil como um país receptivo, né? Como é que eu consigo olhar para isso de uma forma crítica? E não reproduzir um discurso sim, somos todos iguais. Sim, no Brasil todo mundo é amigo, todo mundo é acolhedor e está tudo certo. Né? A gente cada vez mais, infelizmente, percebe que está bem distante de ser assim. Né? Então, é isso. Como é que a gente consegue pensar? E aí, a autoetnografia conceitualista crítica, ela vai trazer essa perspectiva de criação de ideias, perspectivas e experiências na produção artística. Então, ela traz uma possibilidade de produção artística também dentro dessa pesquisa. Ou seja, eu refleti sobre o eu, né? No meu caso, eu professor, mas também o eu produtor ali da tira em quadrinho, porque eu sou um coautor dela. Então, essa autoetnografia me traz essa reflexão a partir do que eu posso produzir também. Então, nesse caso, eu trabalho com a tira como essa produção artística aí que foi feita, né? A partir de narrativas em primeira, segunda e terceira pessoas, narrativas que são construídas nas tiras em quadrinhos, tá? E, claro, demonstração de significados das lutas dos indivíduos na sociedade. Pode passar, Antônio, por gentileza. Então, acho que isso aqui eu mencionei já, né, que essa pesquisa autoetnográfica, ela torna visíveis críticas explícitas de identidade, né, de sistemas culturais, e vão abordar casos de desonestidade e injustiça.
tá? Então, essa autoetnografia crítica, ela põe em evidência o ponto de vista do autor. Então, é isso, assim, como autor das histórias em quadrinhos, eu tenho um ponto de vista, né, o grupo lá tem um ponto de vista para a gente construir essas narrativas a partir de críticas sociais que nós vamos fazer, né, como esses discursos todos naturalizados que eu comentei com vocês. Então, nessas autoetnografias, as histórias de pessoas, as histórias dessas pessoas que estão, né, como mencionei lá antes, no referencial teórico, dessas epistemes que são marginalizadas, essas histórias locais de marginalização, né, elas são importantes porque, assim como as de resistência, são importantes porque vão trazer essas vozes, vão trazer esses sujeitos que vão narrar essas histórias, e nos quadrinhos é uma forma da gente ressignificar isso que é contado. Pode ir passando, Antônio. Bom, e aí eu falo que, aqui nesse parágrafo, que eu trilho esses caminhos, né, que suleiam essa pesquisa, né, como a Clayma vai usar lá o termo também, e aí eu me interpelo nos meus posicionamentos do eu professor, Valdinei, do pesquisador, também presente ali na construção da tese, do autor dos quadrinhos, né? Mas eu também sou interpelado pelos meus discursos e discursos das minhas personagens. Então, como eu já mencionei, nessa pesquisa autoetnográfica, eu vou usar essas minhas experiências e vivências, né, de professor, que eu tento ser politicamente engajado, para construir outras formas de pensar e renarrar essa vida social. Pode ir passando. Beleza. E aí, como eu já falei, eu me construo como autor autoetnográfico, conceitualista, porque eu vou produzir esse meu corpus de interpretação e de análise, tá? Das tiras, e que vai se chamar tira, né, da turma do fulano. Claro que fulano é uma provocação, o nome fulano. Porque quem é o fulano? O fulano pode ser todo mundo, ao mesmo tempo que não é ninguém. Tá? Então, a gente traz a turma do fulano justamente para promover essa provocação. Tá? E com essa possibilidade de ressignificação, reinterpretação de histórias de racismo, de resistência vivenciadas e narradas, não somente por alunos, mas também lidas por nós, grupo, na época da pesquisa, por que saíram diversos textos, como as notícias, postagem de redes sociais, conversas, etc. Ok? Bom, então, pode passar, Antônio. É isso, acho que você pode passar essa também, que eu já falei. Bom, então aqui eu trago alguns textos, né, divulgados na mídia e que foram textos que contribuíram para as reflexões da tira, para a gente produzir as tiras. Só para falar para vocês desse projeto, né? Então, em 2014, como eu falei, foi um projeto do PIBIQUIM, que era um projeto de pesquisa dos meus alunos da educação básica, do ensino médio. Eu tive 2 bolsistas nesse projeto, e nós, antes da gente fazer as tiras, a gente lia textos que falavam sobre racismo, buscávamos notícias, né, que falavam sobre racismo, que falavam sobre xenofobia. Então, a gente lia essas notícias, observava em que mídias que elas se divulgavam e pensava de que forma a gente... Ou seja, primeiro a gente via como o número de notícias de racismo e xenofobia tinha crescido. Então, assim, tinham muitas. E aí a gente via a necessidade da construção de quadrinhos que pudessem trazer essas notícias, né, a partir dos nossos personagens, fazendo uma provocação. Tá? Então, uma dessas notícias é: boliviano acusa Shopping Bourbon e Motorola de racismo. Me chamaram de ladrão e demônio. Então, aqui a gente já desconstrói o primeiro ideário lá do Brasil como um país receptivo. Né? Então, para quem que ele é receptivo? Nós temos uma fala aqui, ou seja, o Shopping Bourbon, né, que é numa região mais abastada de São Paulo, e aí esse boliviano, que é um advogado da cidade de São Paulo, tá? Ele recebe esse insulto, ou seja, me chamam de ladrão e demônio. Então, para a gente observar, a gente começa a pensar. Né? Pode passar, Antônio, por favor. E aqui eu trago também uma reportagem
de um jornal que saiu na época no Facebook, em que nós temos aqui, não sei se vocês conseguem ver bem, né, que está um pouco grafado aqui, mas são pessoas comentando assim, ó, bolivianos querendo tomar o bairro do Paris, né, acho que é Paris, em São Paulo, e aí vem escrito assim, lá embaixo, se você mora no bairro do Paris ou Brás, diga não à cultura comunista boliviana, tá? E vai falando que os bolivianos batendo panelas que matam a facada na Rua do Brás, ou seja, já não bastava a tal Cantuta, não sei se vocês conhecem a Cantuta. Cantuta é uma praça, é um reduto de resistência boliviana na cidade de São Paulo, não sei se tem algum paulista aqui, ou se alguém que conhece essa região de São Paulo, se localiza na região do Canidé, na zona norte de São Paulo, tá? Então, assim, todo domingo tem, não sei como é que tá agora, né, com essa pandemia, mas todo domingo existe uma feira boliviana, que aconteceu todo domingo de manhã, e é uma região também das costuras, das fábricas de costura, porque fica muito perto do Brás. Então, assim, para a gente entender, ou seja, que recepção é essa, né? Que Brasil receptivo é esse? Vai, Antônio, pode passar, por favor. E aqui eu trago, assim, para mim, esse é muito simbólico e é muito marcado, porque, bom, aqui nós temos um cartaz, tá? Nesse cartaz, nós temos uma representante do grupo de rap Santa Mala. Não sei se vocês já ouviram falar. Quem nunca ouviu falar, eu recomendo bastante que vocês busquem informações no YouTube sobre... na internet, sobre esse grupo. São 3 irmãs imigrantes bolivianas, e elas são rappers em São Paulo, né? Em São Paulo, não sei se vocês sabem, existem coletivos de rappers, que são... muitos desses coletivos, eles são coletivos de hispanofalantes, de imigrantes, tá? E esse grupo delas, que é o grupo Santa Mara, eles fazem muitas apresentações ali em São Paulo, e tava a foto delas no Fórum Social de Migrações em 2016 em São Paulo. E elas postaram uma foto ali, em cima tem a frase ali, nenhum direito a menos para imigrantes, aqui vivo, aqui voto. Tem isso, tá? Elas colocando esse cartaz ali, alguém que colocou. Mas vocês podem observar também que tem um X na cara delas. E mais tarde a gente vai ver do que esse X ele está acompanhado, tá? Pode passar, Antônio, por favor. Bom, aqui nós temos outro episódio de racismo, tá? Meu filho foi confundido com um mendigo, diz pai ao relatar racismo em shopping, tá? Então, vai falando aqui de um jornalista que o filho dele entrou no shopping Patigenópolis, né? Para quem conhece a região lá, sabe que é, né, um dos shoppings aí mais chiques aí, né? Enfim, seja lá o que essa concepção signifique, de São Paulo, e aí, ou seja, o filho dele, negro, entrou no shopping e foi relatado racismo na criança de 7 anos, tá? Detalhe, vestindo roupa de um dos colégios de classe média alta em São Paulo. Mesmo com essa roupa, ele sofreu o racismo. Pode passar, Antônio, por favor. Bom, então essas foram algumas notícias, tá? Essas notícias também estão presentes na unidade temática, e aí eu falo rapidamente da personagem Turma do Fulano, ou Fulano e Supandídia, né? Nós fizemos algumas versões em português, outras em espanhol, e agora eu vou trazer um pouquinho para vocês, primeiro do grupo que fez, e depois das personagens e das tiras. Bom, esse é o grupo, né? Sou eu aqui em 2014, a minha colega que participou do projeto comigo, né, a professora Larissa também, e o Eric e o Jonathan, que foram os meus 2 bolsistas da educação básica à época do colégio. Vocês estão vendo a gente com a medalhinha aqui, porque o nosso projeto ele foi premiado, ele ganhou o primeiro lugar na agenda acadêmica da UF, então acho que foi bem bacana, assim, muito significativo para todos nós esse projeto dentro da instituição.
Aqui é uma apresentação minha e do Jonathan na semana de letras da UFRJ, então achei bem importante convidar o Jonathan para ir comigo lá nessa semana de letras da UFRJ, ele como coautor também desses quadrinhos, né? Então acho que essa voz dele foi bem importante ali dentro desse projeto. Bom, e aqui eu não vou ler, né, mas eu vou deixar só esse design. É o fulano, esse é o fulano, nosso personagem aí, tá? Na verdade, qual era a provocação que nós queríamos fazer de construção do fulano? Era que fosse um menino negro, né, de uma periferia, estudante da escola pública, e que ele não fosse representado sem boca. Por que sem boca? Porque muitas vezes essas vozes dos alunos, né, da escola pública, dos alunos da periferia, eles não são ouvidos. Então, o fulano ele foi construído com essa provocação. E o fulano também, como eu já disse, o próprio nome ele vai ser essa provocação, né? Porque quem é esse fulano? Né? Pode ser todo mundo e pode não ser ninguém. Mas na construção do fulano, vocês vão observar nas tiras que ele vai procurar sempre ser ou irônico, ou reflexivo, ou crítico, de acordo com várias situações, né? Vai, Antônio. Obrigado. E aqui nós temos outra personagem, que é a La Boliviana, que o nome também é uma ironia também, uma provocação que o grupo faz, porque, né, muitas vezes o imigrante, boliviana, como se todos fossem, né, bolivianos, mas a gente constrói, a gente se apropria desse clichê no quadrinho para fazer a provocação. Então, nossa proposta é essa também. Esse clichê, ele existe, então a gente vai se apropriar dele para provocar uma reflexão e uma provocação a partir das falas das personagens, né? E aqui nós temos também uma personagem nossa, que é Juanita, né, que é uma argentina, uma afro-argentina, neta de uma das avós da Praça de Maio. A gente traz uma personagem afro-argentina também como marcar o lugar de uma identidade que muitas vezes é invisibilizada na Argentina. Então a gente também traz essa provocação de desconstrução daquele estereótipo do argentino branco, né, classe média de Buenos Aires. Tá? Então a gente mostra mostrar outras vozes também, outras identidades da Argentina. Pode. Obrigado. Então, esse aí foi o início da tira, lá em 2014, só para vocês perceberem a evolução, tá, que a gente foi na construção. Então, era uma coisa assim, bem artesanal. Vocês podem observar que o nosso foco, assim, a gente não tinha no grupo nenhum desenhista, nenhum Daniel Azulay da vida aí, até porque esse não era o nosso foco. A gente queria construir uma tira que fosse para problematizar, para causar um certo desconforto na narrativa, né? Muito mais do que a imagem. Então, assim, muitas vezes o pessoal do grupo fala assim, mas o personagem, será que o pessoal vai falar que a gente tinha que desenhar dessa forma, daquela forma? Não, a gente vai desenhar da forma, era o Eric, né, o mais responsável pelos desenhos, eu falei assim, não, Eric, você vai desenhar da forma que você conseguir desenhar, porque assim, acho que a nossa preocupação é a narrativa, é o que a gente vai trazer, é a nossa provocação, é o que a gente vai tentar construir aqui a partir dos personagens, tá? Então, assim, só para sinalizar também qual foi uma preocupação maior nossa nessa construção das tiras. Antônio, se você quiser passar. Essa foi a segunda fase, né, da tira, e temos a terceira agora. Que essa foi a final, né? Então, essa seria uma tira, né? Turminha do fulano. Ah, você conhece o fulano? Você fala fulano? Ah, aquele negro, quer dizer, moreninho. Aí ele vai falar assim, e eu que sempre pensei que fosse negro. Ou seja, ele vai trazer essa provocação, e essa foi uma fala muito desse meu aluno, o bolsista Jonathan, né? Ou seja, ele ouvia de muita gente essa questão de falar, você, o moreno, o moreninho, o moreno, e ele fala, pô, professor, me incomoda isso, né? Porque as pessoas não querem dizer que eu sou negro, por que será? E tem muitas questões. Então, ele trouxe esse questionamento, você acha que seria legal a gente construir uma tira com essa provocação também. Pode passar, Antônio, por favor. Aí nós temos outra, como se fosse um professor falando ali na frente, né? Que ele fala, é importante promover a integração latino-americana para fortalecer, aí como se estivesse na aula falando, ao segundo quadrinho nós temos uma pessoa falando da outra, cabelo ruim, aí no outro fala mono, né? Então aí a gente traz o português, o espanhol, e é como se estivesse jogando uma banana, e aí o fulano, no último quadrinho, ele vai fazer essa reflexão assim, e se esqueceram de avisar as pessoas, né? Então, ou seja,
A gente vai promover essa integração, mas esqueceram de avisar as pessoas que a gente tinha que fazer essa integração, né? Pode passar, Natália, por favor. Bom, aqui a gente traz um episódio de um shopping, né? Uma vez, de um ônibus, na verdade, shopping não, de um ônibus que tinha alguns meninos da periferia do Rio de Janeiro indo para a praia e eles foram parados, né? E aí a gente trouxe isso para a narrativa da tira, em que nós temos uma pessoa falando assim, né? Saiam logo, voltem para o lugar de vocês. E aí no shopping também, saiam daqui. E aí a gente traz na última tirinha, a Juanita e o fulano falando assim, racismo sem fronteiras e racismo sem fronteiras, para a gente pensar também, né? O que seria esse racismo sem fronteiras, além do Brasil, pensar esse racismo na América Latina, em vários espaços. Então, a ideia foi trazer essas reflexões. E como eu disse, essas tiras estão presentes na minha unidade temática. Claro que aqui eu faço um recorte por conta do tempo, que já está passando bem rápido, assim, que eu tenho que soltar algumas coisas aí, mas é isso, assim, a gente trabalhou com essas tiras na sala de aula, depois da minha defesa, da minha tese, que não foi a proposta aqui do recorte, mas foi muito interessante porque os alunos, eles fizeram várias discussões acerca delas, né, e elas foram construídas a partir de muitos discursos vivenciados também por eles. Pode passar, Antônio, por favor. Essa é interessante, assim, vocês conseguem ver, fulano e supandilha, né? Algumas a gente escrevia em português, outras em espanhol, e aqui nós tínhamos a pessoa falando, olha, eu comprei 10 camisas na Black Friday, aí nós temos taller de roupas em São Paulo, na oficina de roupas em São Paulo, a boliviana fazendo lá o tec, né? No matopé na máquina, e a hora, aí depois o fulano falou assim, agora entendo a verdadeira integração latino-americana. Então, também é uma provocação, né? Que integração é essa? Que receptividade desses imigrantes é essa? Pode passar, Antônio, por favor. Aqui a gente traz uma notícia que saiu de uma escola da Zona Norte de São Paulo, a gente ressignifica isso num quadrinho, tá? Nós temos aqui primeiro Brasil, Bolívia, 2 escolas, aí depois terceira, escola pública em São Paulo, 55% de estrangeiros. À época, em 2016, se não me engano, 15, só uma reportagem de uma escola pública nessa região do Canindé, que eu falei para vocês, ali do Brás, que ela tinha 55% de alunos estrangeiros, uma escola pública de São Paulo. Nossa, isso é muito significativo. Uma escola pública da Zona Norte de São Paulo, com 55% de alunos estrangeiros, ou seja, acho que tem muitas discussões que a gente precisa fazer, né? E aí a boliviana falando no último quadrinho, os racistas, né, os racistas não nascem, los hacen, né? No sentido, ninguém nasce racista, né? Se é construído como racista, aí a gente pode trazer muita reflexão nisso também. Vai, Antônio, pode passar, por favor. Aí a outra questão da receptividade, falando, inclusive, dialogando ali com o que a Júlia falou, que é a turminha do fulano, né, legenda lá, bem-vindos ao Brasil, mas não para todos. Aí ela vai falar assim, olá, sou boliviana, o fulano falando com ela, e outro personagem falando, hi, I'm American. Então, aí a gente infere muitos sentidos acerca disso também. Vai, Antônio, pode passar, por gentileza. Bom, essa aí é sobre naquela época, o acidente da Chapecoense, né, que teve, e a gente também trabalhou com essa história. Aí nós que achávamos a Colômbia o país do tráfico, vimos um país muito solidário, né, porque na época do acidente da Chapecoense, a gente viu muita da colaboração do povo colombiano e no senso comum constrói-se, né, até hoje piadas da Colômbia como o país do tráfico, né, que fica marcado dessa forma. E aí a provocação aqui da boliviana falando, se fôssemos mais latino-americanos e menos eu-americanos, já saberíamos disso faz tempo. Vai lá, Antônio, pode... E aqui, aí a turminha do fulano, né, fulano e supandilha, aqui como eu falei para vocês, aquela personagem lá da Santa Mala, lembra? Que estava no post, uma das integrantes do grupo, que estava com um X na cara dela, eu trago assim essa boliviana cantando rap também como uma forma de provocação, o fulano fazendo beat, né, que é o tchu-tchá, show de rap latino-americano de São Paulo, ela falando, né, vim para o Brasil, sou boliviano, expresso minha arte pelas ruas de São Paulo, né, pelas calles de Sampa. Então, assim, também trazendo essa marca aí dessa provocação. Antônio, se você puder passar, por favor. Essa do Mar da Feira da Contuta também. Como eu tenho pouco tempo, eu vou pedir para você passar, porque senão eu vou
estender. Aí eu vou para a unidade temática aqui, tá? Em que, na verdade, assim, vou falar rapidamente. Nessa unidade temática, eu vou trabalhar com eu divido em três lições, basicamente. A primeira é racismo sem fronteiras, né? A segunda é desintegração latino-americana e a terceira é o racismo nosso de cada dia. São três lições que eu divido, mas não são as minhas categorias de análise. Vocês já vão ver quais são as minhas categorias de análise em seguida. Pode passar, Antônio, por favor. Tá? Eu retomo as perguntas de pesquisa que eu já fiz lá em cima, acho que não tem necessidade de falar de novo. Sim, aí a análise ela parte de três categorias, tá? Que é preconceito racial e negritude, xenofobia contra imigrantes bolivianos e racismo e xenofobia translocais e transculturais. Pode passar, Antônio. Bom, aí a primeira categoria de análise, tá? Nela eu vou analisar se e como as atividades de letramento de leitura podem eventualmente contribuir para problematizar o mito da democracia racial e o preconceito racial construídos, né, socio-historicamente no Brasil e direcionado a pessoas negras. Pode passar, Antônio. Beleza. Aí uma das questões que eu faço aqui de pré-leitura, isso tudo está na minha tese, tá, gente? Que o Antônio já compartilhou com vocês. Então, se por acaso alguém se interessar depois, quiser ver melhor a unidade, todas as atividades, está tudo lá, tá? Então, essa questão que é para a pessoa falar que se na opinião dela, né, o preconceito no Brasil está relacionado com a cor da pele ou é mais de classe social, é uma provocação que vai contribuir para a gente pensar aquela frase, né? No Brasil, o preconceito não é racial, é de classe social. E provavelmente você já deve ter ouvido muitas vezes, né? Que sinaliza para a existência de relações harmônicas e cordiais, o que desconsidera tensões de disputas sociais, identitárias, políticas e culturais, né? Também contribui para pensar o fato de que ser abastado financeiramente não implica em não sofrer racismo, porque o preconceito no Brasil está relacionado com a materialidade corporal dos traços negróticos. Então, isso é um aspecto importante também, tá? E compreender que o racismo ele não exclui a existência do preconceito de classe social. Pelo contrário, eles são convergentes, já que também podemos compreender, como coloco aqui, as práticas de preconceito na perspectiva interseccional, como mencionei lá na teoria que a Crenshaw colocou. Antônio, você pode passar, por favor. Segunda categoria, xenofobia contra imigrantes bolivianos, que eu vou analisar, né, como essa atividade de letramento, leitura, elas contribuem para problematizar o preconceito racial e de nacionalidade em relação a bolivianos no Brasil, né, a partir desse ideário do Brasil como um país receptivo à imigração. Então, aí lembra lá, né, daquela imagem que eu trouxe para vocês, da cantora do Santa Mala, com o X, né, com a mensagem aqui, com as sentenças. Agora vou mostrar para vocês vou falar para vocês o que estava escrito depois daquele X ali, atrás do X, né? Pode passar, Antônio, por favor. E aí é uma das minhas questões, tá? Ou seja, o texto 17, que no caso é esse texto, vai mostrar um cartaz de uma das integrantes do grupo de rap boliviano Santa Mala. As três integrantes são irmãs, vivem em São Paulo, o cartaz faz referência ao Fórum Social de Imigrações. Então, qual a proposta? O que o aluno tinha que fazer? Estabelecer uma relação entre as frases que aparecem na imagem e o X no rosto da cantora, tendo em conta o momento sócio-histórico de produção, das interlocutores e a finalidade do texto. Só que, atrás ali, vocês talvez não consigam ver, porque está muito claro, além do X, nós temos escrito Beach, Go Home e Fuck You. Então, para a gente observar, né, existe um cartaz ali do Santa Mala, em que a imigrante ela fala aqui voto, aqui vivo, nenhum direito a menos para imigrantes, e por outro lado nós temos um discurso de ódio construído com um X na cara dela, e o beat, go home e o fuck, tá? E aí é isso, Eduardo, é um horror de fato, né? É bem complicado. Antônio, pode passar. Então, assim, essa questão ela vai possibilitar, né, observar que esse discurso de resistência, de como aqui vivo, aqui volta, nenhum direito a menos, para imigrantes, o xenófobo representado pelo X, eles são construídos, né, nesse tensionamento das relações de poder. A gente vai entender que a construção do outro boliviano perpassa preconceitos e marcas simbólicas materializadas na memória discursiva dos indivíduos, relacionados ao fenótipo andino. Igual nós vimos lá do advogado, né, me chamaram de demônio e ladrão.
Né? Por que chamaram de demônio e ladrão? Será que se fosse um estadunidense lá, louro, de olhos azuis, ia ser chamado de demônio e ladrão? Por que ele foi? Então, é algo que a gente precisa pensar, né? E aí observar, né, que a foto de uma mulher imigrante boliviana representa, sim, a interseccionalidade. Né? Nós temos um discurso ali de ódio direcionado não somente à imigrante, mas uma mulher, uma imigrante, uma cantora de rap, que muitas vezes é uma arte, né, marginalizada, silenciada. Então, assim, aí nós temos, talvez, ali, ela acumulando grupos sobrepostos, né, minoritários, ali como uma rapper, imigrante, mulher, mas, ao mesmo tempo, tentando construir a resistência dela. Então, a gente entender esse tensionamento, essas relações de poder aí. Antônio, isso que você pode passar? Então, aí a última categoria, nós temos racismo e xenofobia, né, translocais e transculturais, e pensar nessa categoria como pode vir a contribuir para problematizar a translocalidade e transculturalidade, né, em práticas linguístico-discursivas de racismo e xenofobia. Pode passar, então. Bom, aí é a tira que eu já falei com vocês, né, do excerto ali da turminha do fulano, o fulano fazendo beat do tchu-tchu-tchá, a boliviana cantando, pode passar. E aí, aqui a questão né, que eu trago, nesse texto, né, seria o texto do o fulano e a boliviana estão cantando rap em um show. Então, sinaliza se a tira pode promover uma crítica aos discursos de preconceito presentes no texto 18 e 19. São aqueles discursos lá que vocês viram, né, com um X no rosto da boliviana, com go home, fuck you, né? Então, assim, qual a proposta da tira, né? A tira, ela vai dialogar com essas vozes, com esses discursos que são construídos e que circulam socialmente em vários espaços, então a gente constrói essa tira como uma forma de provocação mesmo, de fazer essa ironia, e é uma tira construída, né, dentro da escola pública, por estudantes bolsistas da escola pública, e a gente entende isso como uma possibilidade de transformação social. Também. Antônio, pode passar, por gentileza, aqui aquela foto novamente, pode. Aqui nós temos esse texto 19 também, que é Volta para a Senzala, né? Leonardo do Masterchef recebe texto racista. Nossa foi a época que havia muitos integrantes do Masterchef negros, aquele programa de culinária, e um deles recebeu esse discurso, né? Então é isso, né? Talvez a gente hoje possa observar, infelizmente, né, alguns discursos em algumas redes sociais. Então, para a gente perceber como esses discursos de racismo e de xenofobia, infelizmente, eles estão... minha tese era de 2018, a gente está em 2021. E, infelizmente, parece que a gente ainda está bem distante. Está bem distante de construir uma transformação social mais efetiva. Mas a gente tem o nosso papel também, né? Como professor, e dentro daquele espaço que nós temos, como é que a gente consegue atuar e construir, né? E aí eu falo do Valdinei, né? Professor e pesquisador, autor das tiras, lá quando trabalhava na escola, e do Valdinei, formador de professores agora também, que eu sou aqui do curso de letras da Unila, né? Então, a gente pensar nessas questões que são bem importantes. Antônio, pode passar, por favor? Bom, então essa questão, entendo que ela contribui para sinalizar esse posicionamento linguístico identitário de resistência em relação ao go home, beat, fuck you, demonstrar que a personagem marca simbolicamente a sua presença de resistência no Brasil, né? Quando fala Bini Brasília, sou boliviano, ou seja, tá marcando o espaço dela ali, não, eu estou aqui, eu sou boliviano, então esse é o meu espaço também, né? Por meio do rap, que muitas vezes já é uma provocação, né? A letra do rap muitas vezes já, se vocês depois coloquem no YouTube lá, quem tiver curiosidade, do grupo Santa Mala, vocês vão ver que elas têm um rap que se chama Raça, que é um rap fantástico, que vai fazer várias provocações identitárias, sociais e culturais, né? E essas provocações, elas incomodam muitas pessoas. Bom, e aí demonstrar que a expressão rap latino-americano também permite observar que produções estético-políticas, né, inscritas nas letras,
na musicalidade, na gestualidade do rap, também são translocais, transculturais, translinguísticas. Então, pensar isso, né, de uma forma mais transcultural, quando a gente fala dessas imigrações que nós temos, agora mais recente, bolivianos e venezuelanos, e nós temos esses, por exemplo, bolivianos fazendo rap, como a gente pode pensar na perspectiva transcultural de resistência, né? Por meio da língua, da linguagem, que são questões que a gente precisa, que eu não trabalhei, né, na minha pesquisa, acho que poderia ser explorado aí bastante. Antônio, se você puder para o outro. Bom, então, retomando e respondendo as perguntas de pesquisa, para a gente finalizar, né, em que medida as produções das tiras e das atividades podem contribuir para desconstruir o mito da democracia racial no Brasil? E aí eu pontuo, né, algumas das contribuições, né, a partir das seguintes problematizações: a não existência de relações raciais harmônicas, o fato de o racismo no Brasil ser estrutural e hierarquizar as relações sociais, a construção social histórica de insultos racistas em imagem do negro como inferior, e a possibilidade de construir discursos de resistência ao racismo e à xenofobia, né? E a possibilidade também da gente pensar e contestar esse ideário do Brasil como um país receptivo. Eu acho muito importante, sabe, pessoal, dentro da nossa área, a gente trabalha com a língua, a gente trabalha com a linguagem, a gente trabalha com o discurso, sabe, e isso, assim, há uma potencialidade muito, muito grande disso. Se a gente parar para observar muito desses discursos de senso comum, né, de que somos todos iguais, que não tem racismo, que é mimimi, né, que a gente escuta e que a gente lê de vários lugares, né, isso não é à toa, né, isso não é assim do nada, isso foi construído, né, isso é um projeto, muitas vezes, que é construído, né, dentro do nosso país. E a gente precisa pensar como que isso é construído por meio da língua, da linguagem, dos discursos, ao longo dos tempos, como isso foi sendo construído e foi sendo ressemantizado, né? E como isso hoje é materializado na mídia, é materializado nas redes sociais. Eu acho uma coisa muito importante para a gente pensar. Eu, às vezes, gosto de citar um exemplo que muitas vezes a gente naturaliza, nós que somos, às vezes todo mundo aqui seja de espanhol, né? Então, nós que somos de espanhol, uma coisa que eu gosto muito de pensar, uma palavra em espanhol que tem um significado, tem um sentido para nós aqui no Brasil, né? Diferente de um sentido, por exemplo, que é mais comum na Argentina, que é a palavra quilombo, e que muitas pessoas naturalizam essa palavra, né? Inclusive pessoas que estão dentro da academia, mas que às vezes naturalizam essas questões, porque fulano vai armar um quilombo, ou seja, armar um quilombo com o sentido de fazer uma bagunça, né? Fazer um alvoroço, esse é um quilombo, armar um quilombo, ou seja, o quilombo vai sendo construído com sentidos negativos, um sentido pejorativo, um sentido de desordem, né? Não no sentido de resistência, de uma prática de resistência. Então, acho que a gente pensar na língua, na linguagem, como elas vão construindo e como muitas vezes a gente naturaliza isso, né? Como, por exemplo, aquele doce que nós temos que se chama... Aqui em Foz do Iguaçu ainda encontra em alguns lugares com esse nome, né? No Rio já menos, que acho que talvez no Rio a gente já tenha conseguido alguns debates, alguns espaços, que é o bolo, né? O bolo nega maluca. E a gente vai falando isso a vida inteira, né? O doce teta de nega, bolo nega maluca, né? Ou né, armar um quilombo. E a gente vai naturalizando isso na língua, na linguagem, sem parar para refletir sobre isso, sem parar para refletir muitas vezes o que a gente anuncia. Então, acho que assim, a gente tem um papel muito importante, sabe? Como professor de língua, como educador, a gente tem isso, programa de índio, trabalhar como negro, exatamente. Carolina está falando que já mencionou, né, esse termo quilombo numa aula dela. Então, acho que é importante, sabe, a gente parar para a gente fazer essa reflexão. Muitas vezes, sobre muito o que a gente anuncia, sobre o que é anunciado dentro das nossas salas de aula, porque isso é parte também de uma desconstrução nossa, de uma reconstrução, de outros olhares. Então, acho que a gente tem esse papel aí, um dos nossos papéis, né? Antônio, você pode passar, por gentileza,
Bom, e aí eu retomo a segunda pergunta ali. Eu até fugi um pouco, você me desculpa, mas eu acho que são questões que me movem muito na minha prática, então eu acho que aí eu vou falar, eu comentei, né? E acho que está relacionado aqui com a proposta também. Então, a segunda pergunta foi de que forma essas produções das cheiras e das atividades, elas se propõem a sinalizar para se pensar no Brasil como esse país receptivo à migração, né? Então, por meio da sinalização, da gente pensar que nem todos os imigrantes são receptivos da mesma forma, né? Que há racismo em relação aos imigrantes bolivianos pelo fenótipo, que existem discursos xenófobos em relação a bolivianos, e o racismo e a xenofobia perpassam interseccionalidade, isso que a gente já discutiu aqui. Aí você pode passar, Antônio, por favor. Então, e o último, né, a última pergunta de pesquisa, que é sobre a questão translocal, transcultural, como as atividades elas podem construir significados que apontam para essa reflexão, é a gente entender que o racismo e a xenofobia são sem fronteiras, acontecem em outros países da América Latina e também na Espanha. Eu acho muito importante a gente refletir sobre isso no nosso papel de professor de espanhol. Muitas vezes a gente vai falar do racismo no Brasil, mas e pensar esse racismo na América Latina? E pensar esse racismo em outros países também, né? Acho que o Van Dijk, ele, se não me engano, ele organizou um livro que se chama Racismo e Discurso na América Latina. Não sei se vocês conhecem esse livro. Ele tem uns capítulos bem interessantes, e um deles ele vai falar vai fazer algumas análises, né, de um autor, em que ele vai dizer sobre um hino da torcida do River Plate para a torcida do Boca Juniors. E ele vai vai falar dos bolivianos. Ou seja, vai insultar, vai xingar os bolivianos no hino, né, da torcida do River Plate, sim, para a torcida do Boca Juniors. Então, para a gente entender como essas questões também são materializadas de forma mais ampla. Além do Brasil, pensar isso em outros países também, aqui da América Latina, né? Então, pensar essa questão de ser sem fronteiras, pensar que negros e imigrantes bolivianos sofrem preconceitos similares por seus fenótipos negroides, andinos, que é uma questão importante da gente pensar, questão de grupos sobrepostos também, quando você tem um imigrante haitiano, então, por exemplo, a mulher imigrante haitiana, que é muito comum aqui em Foz do Iguaçu, né? A Unila, nós temos vários alunos haitianos, vários. Então, assim, trazer essa reflexão, né? Acho que você pode passar, Antônio, por favor. E, bom, então a unidade temática, eu acho assim que depois, né, de ter feito e apresentado o trabalho, algumas contribuições que eu poderia apresentar, talvez fosse trabalhar com mais alguns textos, mais alguns gêneros discursivos, né, multimodais de resistência, como raps e funks e poesia marginal, que eu acabei não abordando na minha unidade temática, mais algumas atividades de letramento de leitura, que sinalizassem para a produção de efeitos de sentido de verbos, no viés de educação de resistência, e uma maior variedade de atividades de letramento de leitura. São as reflexões que eu fiz, depois analisando e pensando. Mas eu acredito que tenha sido essa, assim, a contribuição que eu busquei dar da minha pesquisa autoetnográfica, a partir de muitas das minhas experiências, da minha desconstrução, reconstrução como professor. Importante falar que essa questão de trabalhar com imigrante surge, né, como eu falei para vocês lá no início, a partir de um texto que a gente trabalhou, mas também a partir de algumas idas minhas a São Paulo, né, principalmente a Feira da Cantuta, observar a Cantuta como um espaço de resistência, mas também observar naquele espaço ali também um espaço próximo ali, um espaço de preconceito, muitas vezes, que vivenciavam ali bolivianos. Então, assim, a importância da gente trabalhar na aula de espanhol essas questões também. Acho que, Antônio, você pode passar, eu finalizo. Então, acho que a pesquisa ela pode contribuir, né, para a resistência do próprio ensino de espanhol na educação básica, educação linguística, produção de outras pesquisas e práticas pedagógicas sobre essas questões que foram pontuadas aqui, né, engajamento político de docentes e pesquisadores na educação linguística antirracista, antixenófoba, e aí vale uma questão, a educação antirracista, que é para todo mundo, é para todos nós, né, acho que todos nós precisamos nos engajar nessa luta, nessa educação antirracista. Esse é um ponto bem importante, a visibilização dos espaços das vozes dos imigrantes bolivianos no Brasil e outras produções de outras tiras, enfim, textos que possam problematizar essas questões também. Acho que é isso, Antônio, eu finalizo com... e aí eu deixo essa tira aí, com essa fala do fulano, para a nossa reflexão.
né? Então, eu não vou falar nada, mas reflitam sobre esse slide, tá? E eu finalizo aí, obrigraças, como a gente fala aqui na fronteira. Obrigado, pessoal. Obrigado, Antônio. Bem, Valdinei, muito obrigado pela reflexão, também te parabenizo, né, pelo seu envolvimento, por ser essa voz assim potente, questionadora, né, trazendo muitas questões aqui para o nosso curso. Eu vou interromper aqui suspender, né, o compartilhamento, para que a gente possa se enxergar um pouco mais aqui na sala, né? A gente tem agora um momento que eu sempre abro para o diálogo. Eu queria também aproveitar assim, a fala, né, do professor Valdinei, até para contextualizar também o Valdinei, assim, tivemos nas aulas anteriores muito um debate sobre busca por temas, possibilidades de recortes e principalmente do gênero do projeto. E aí eu acho que a fala do Valdinei nos apresenta de uma forma muito clara, né, assim, desenhos de objetivos, desenhos de problema, ou seja, um problema real de pesquisa, e como esse problema é retomado também nas categorias, como numa pesquisa, claro que essa de doutorado, mas independente, né, se é mestrado ou doutorado, como a gente consegue, por uma área, né, científica, por um campo epistemológico, como a gente consegue dialogar diferentes autores, diferentes interesses, né, e também contribuindo, assim, além, né, para essa fala do Valdinei foi maravilhosa, né, assim como toda fala, mas contribuir com material elaborado para a escola pública pelos alunos da escola pública, né, assim, e além dessa potencialidade da pesquisa, assim, também uma inovação em relação ao seu desenho metodológico, né, isso que eu falo muito, assim, pelo menos para os meus orientandos aqui, e se deixasse aqui uma pergunta para o Valdinei, muito nesse sentido também, quais são os desafios de um pesquisador, né, de elaborar uma tese, uma pesquisa narrativa, ou né, etnográfica, outras várias nomenclaturas, né? Então, assim, é claro que cada vez mais precisa ser naturalizado, precisamos de pesquisas com esse desenho, né, que é um desenho totalmente aplicado às nossas necessidades, mas há alguns enfrentamentos. Eu estou perguntando justamente isso porque também, né, trabalho com pesquisa narrativa, mas acho que a fala do Valdinei e esse recorte teórico e prático que ele faz, né, a sua pesquisa totalmente teórico-prática, né, pensando em novas praxeologias, ilustra bastante o que nós tentamos pontuar, o professor Leandro na última semana, ilustrar o que seria um aporte teórico, o que talvez assim demandaria uma revisão bibliográfica, né? Então, na prática, a gente conseguiu ver isso na fala do Valdinei. Já lancei essa pergunta para o Valdinei, aqui eu observei também alguns elogios, Valdinei, algumas interlocuções, quando você falou da naturalização também da linguagem, de alguns termos, então alguns colegas aqui da turma acabaram expressando, né, também, trazendo esse vocabulário. E agora a gente abre aí para a pergunta da turma, interlocuções, contribuições, para a gente aproveitar aqui a presença hoje do Valdinei. Naquele mesmo esquema, pessoal, quem quiser, é só levantar a mão, né, a mãozinha aqui do recurso, ou escrever pelo chat. Tenho aqui as minhas Júlia levantou a mão, né? Como eu disse, os meus interesses, Valdinei, justamente, se depois você quiser comentar um pouquinho, né, dessa... Marcela também levantou, Cristina também levantou, mas nesse bloco aí de perguntas, que a gente pode deixar que Júlia, Marcela e Cristina também se coloquem, se você quiser colocar também assim, os desafios, né, as dificuldades aí de se enxergar também como um pesquisador narrativo, tá? Pessoal, hoje eu vou poder ficar no máximo até umas 4h40 por conta de um outro compromisso, não posso me estender até às 5, quase como foi na semana passada, então, caso na fala aí da Júlia, da Marcela e da Cristina tenham outras questões, já vão colocando aqui, por favor, no chat, ok? Valdinei. Gente, olha, eu vou abrir minha câmera, mas não se assustem, não, estou no meio do caos. Toda descabelada. Olha só,
Não, primeiro assim, Valdinei, na verdade, eu queria primeiro te parabenizar, excelente palestra, realmente assim me identifiquei demais com o seu trabalho, essas tirinhas criadas, gente, que espetáculo, é material para ser trabalhado em aula também agora, tem que fazer o contrário agora, depois da criação a gente precisa levar e continuar criando, achei incrível. Queria fazer uma colocação, na verdade, né? Até coloquei aqui no chat agora que essa questão do racismo, eu costumo trabalhar na outra perspectiva também, né? E vou trazer os povos andinos. Eu acho interessante, né? Quando a gente consegue ampliar além do nosso território, porque o que eu percebo dos meus alunos, a gente associa muito a questão do racismo aqui no Rio de Janeiro, né? De onde você também é, a questão do negro. Então, quando você traz um imigrante aí na sua pesquisa, né, ou quando você vai trabalhar isso na perspectiva ali do Peru, como eu gosto de trabalhar com eles, e você traz outras possibilidades de racismo, a gente desloca esse olhar também, né, para entender essas formações. E são questões que chamam atenção, por exemplo, quando no Peru as mulheres que sofrem racismo são as mulheres que têm um cabelo extremamente liso, né, porque faz associação com a questão do cabelo do andino. Né? Então, tem várias histórias, relatos sobre isso, né? E você vai quebrando dentro de cada sociedade como isso funciona e até olhando para a nossa sociedade. Quer dizer, fora do Rio de Janeiro, como será que isso acontece se a gente vai para o Amazonas, se a gente vai para o Mato Grosso do Sul, para o Mato Grosso, né? Ampliando assim dentro do nosso país também. Então, como eu falei, acho que é uma ótima maneira de trabalhar dessa forma intersocial, intercultural, e ampliando a questão da luta antirracista. Assim, parabéns pelo seu trabalho maravilhoso, maravilhoso. Então, aqui na minha sequência, Valdinei, eu acho que a gente acumula algumas e você comenta depois, pode ser? Ou você prefere comentando em seguida? O microfone está fechado, Valdinei. Em seguida, né? Tá. Então, agora Cristina, e depois Marcela, e depois Cristiane. Tá ótimo. Eu, assim como a Júlia... Estão me escutando? Está um pouquinho baixo, Cristina, para mim, baixo? pelo menos. Vou tentar falar um pouquinho mais alto. Tá melhor agora? Ok. Vou ligar a câmera, assim como a Júlia, por favor, não reparem. Em casa é um outro processo. Primeiro, gostaria de parabenizar o professor Valdinei Lobo. Eu, quando vi que ia ser a sua fala, eu fui procurar a sua tese de doutorado e eu fiquei, assim, muito encantada pela parte da metodologia, da autoetnografia. E, na verdade, eu gostaria de saber sobre essa questão da metodologia Cristina, mesmo, dos livros, de como você construiu. Cristina, só Oi? desculpa. O Valdinei parece que caiu. Vamos aguardar um pouquinho para ele te ouvir. Ah, tá bom. Tá ótimo. Tá? Cristina, a tese dele estava lá no Classroom também, tá? Eu não sei se, para quem não está, não sei se você está no Classroom. Ah, não, você colocou. Isso. Valdinei voltou, agora pode continuar. Não sei, talvez seja melhor você retomar. Acho que deu um problema aqui. Tá. Não, era a questão da metodologia, que eu fiquei muito interessada na questão da metodologia, e eu fui olhar, né, na bibliografia e tinha o livro Autoetnografia, mas o livro está somente em inglês, existe tradução desse livro, alguma coisa que a gente possa ser mais acessível, né, para quem não domina a língua inglesa. Eu fiquei bastante interessada. Aí queria saber sua percepção sobre isso. E falar um pouquinho, né, se pudesse, sobre esse trabalho da etnografia, como foi construir isso na sua tese. Ótimo, obrigado, Cristina. Agora, Marcela e depois Cristiane. É essa a ordem, né? Boa tarde, gente. Vocês estão me escutando? Agora sim. Bem, primeiro, parabenizar o professor Valdinei pela excelente apresentação. Vou tentar ser breve. Eu sei que é um projeto de pesquisa, mas eu gostaria de saber como que foi essa aplicação da educação linguística antirracista na sala de aula relacionada à faixa etária, porque eu sei que no Colune tem o ensino fundamental e o ensino médio, e como que foi isso com diferentes faixas etárias. É isso, obrigada. Obrigado, Marcela, Cristiane e Maria Fernanda. Valdinei está Boa conseguindo tarde. anotar, porque senão a gente para aqui e comenta um bloco, para não ficar muita coisa, não sei. Você que sabe.
Posso comentar, sem problema. Tá, então, Cristiane, você aguarda um Eu quero pouquinho e depois Maria agradecer. Fernanda. Eu quero agradecer os comentários aqui, as Valdinei, eu não Tá sem estou... som, Tá um pouquinho... Agora sim. Fico muito feliz, que acho que a proposta, né, quando a gente apresenta, é essa, que a gente possa interagir com os trabalhos. Então, muito obrigado. Você consegue me ouvir agora? Eu acho que eu estou com um delay aqui. Para mim, Valdinei, tá travado. A conexão está ruim mesmo. Eu acho que voltou agora parece que Vocês estabilizou conseguem um pouquinho. ouvir? Não, agora sim. Antônio, você consegue me ouvir? Vocês conseguem me ouvir? Você está caindo, né? A conexão parece que cai. Agora sim, Valdinei, tinha ficado, estava travando, mas agora parece que voltou ao normal. Vocês me escutam? Não está sem som, né? Quer dizer, sim, Valdinei, se você quiser fechar sua câmera, talvez ajude a melhorar a conexão, talvez, né? Estão me ouvindo? Pois é, eu acho que eu estou com algum delay Agora aqui. Sim. Ok, mas com a câmera fechada melhorou Agora um vocês pouco, estão ouvindo, pelo menos aqui para mim. Sim. Agora sim? Não? Sim. Agora sim. Sim. Agora sim. Eita. Pois, Valdinei, a gente está te escutando perfeitamente agora. Tá, beleza. Todo mundo ouvindo agora, não, né? Sim. Tá. Pode ser. Você consegue ouvir agora? Tá melhor agora? Valdinei, sim. Tá tudo ok. Conseguimos te ouvir. Tá. Beleza. Eu vou falar então aí, se por acaso vocês não escutarem, vocês me avisem. Bom, tá. Quero agradecer, então, assim, Tá, eu vou... É porque eu acho que tá um delay da fala de vocês para mim, mas eu vou tentar aqui, ver se vocês conseguem ouvir. Eu quero agradecer as perguntas, os questionamentos, né, as interações. Acho que é isso, quando a gente apresenta o trabalho, a gente busca, de fato, essas interações, algumas contribuições. E retomando ali a fala, né, a fala do Antônio, a pergunta, né, na verdade, e sobre a alta etnografia. Então, assim, eu de fato, Antônio, eu nunca consegui me perceber distante desse papel de pesquisar sobre o que eu faço, né, sobre a minha proposta da sala de aula, então, assim, o que me move para a pesquisa é a minha sala de aula, é o ser professor. Então, por exemplo, no meu mestrado, eu faço uma pesquisação com os estudantes, né? Então, acho que ali no meu mestrado, eu fiz uma investigação com os estudantes, já inicia esse olhar, essa percepção pela minha sala de aula, pelos meus alunos, pelo espaço que eu estou. Então, sempre busquei associar muito a minha pesquisa com a minha prática. Então, eu acho que esse processo foi um processo que foi amadurecendo. Até na minha tese, eu escrevi essa alta etnografia, porque realmente consegui refletir, não mais, por exemplo, sobre a minha sala de aula, sobre os meus estudantes, como foi meu mestrado, mas sobre as minhas práticas, sobre as minhas experiências, sobre a minha vivência. E eu acho que, assim, eu não consegui não fazer uma alta etnografia na minha tese, porque eu queria narrar, eu queria materializar, eu queria tecer essas minhas experiências ali que eu tive ao longo de toda a minha vida como professor e mais propriamente durante aqueles anos ali comum. Então, para mim, foi esse processo, assim, de refletir sobre a minha prática, que é algo que eu já fazia, e de materializar isso na minha tese, né? Porque era aquele espaço ali que eu precisava me construir como aquele professor pesquisador e autor da unidade temática, e aí, no caso, foi uma autoetnografia conceitualista crítica, porque fala esse tipo de autoetnografia, ele vai falar também de você ser um produtor de alguma coisa, né? Então, no caso, a produção das tiras em quadrinhos. Poderia produzir um livro, enfim, qualquer outra arte, né? Existem alguns tipos de autoetnografia. Então, essa conceitualista crítica, ela vai no caminho do que eu apontei para vocês.
Então, acho que esse processo ele foi sendo um processo que foi acontecendo na minha vida, de professor pesquisador ao longo dos anos, e que se materializou nessa tese, que foi uma reflexão sobre as minhas vivências e sobre as minhas experiências, né? Que aconteceram no Colune, e, enfim, durante a época que eu trabalhei lá. Sobre a pergunta eu esqueci quem perguntou sobre da bibliografia, né? Então, na época do meu doutorado, tinha muito pouca bibliografia sobre autoetnografia. Eu, pelo menos, encontrei pouquíssima coisa. Encontrei esse livro, que para mim foi muito importante em inglês, então, assim, não sei se tem uma versão em português, mas agora, na nossa área, nós já temos mais pesquisas sobre autoetnografia. Se não me engano, acho que até o Antônio talvez possa falar um pouco melhor, acho que tem 1 ou 2 anos que saiu um dossiê sobre autoetnografia, alguma revista, então agora nós temos mais pessoas pesquisando sobre autoetnografia. Então, se vocês forem pesquisar agora, talvez vocês encontrem mais referências do que eu tive, né? Eu, na verdade, assim, foi uma proposta que, claro, com a concordância do meu orientador, né, que também sempre topou muito as minhas loucuras e os meus projetos, que é o Rogério Tille, da FRJ, mas eu também falei, Rogério, eu quero falar das minhas experiências, da minha pesquisa autoetnográfica, ele me apoiou, eu falei, é isso, porque é isso que me realiza como professor e como pesquisador. Daí eu acho que é um campo que a gente tem que desbravar e que tem que romper, né, porque ainda existem alguns preconceitos na nossa área sobre a autoetnografia, né, tem gente que ainda desconsidera a autoetnografia, que acha que na pesquisa, que tenta, né, dizer que é um relato de experiência. Então, assim, acho que a gente que faz autoetnografia, eu me propus a fazê-la, eu vou bancar a autoetnografia, sim, como uma metodologia de pesquisa, a autoetnografia como uma reflexão super importante sobre a minha prática, e eu acho que ela se materializou nessa tese, então, para mim, foi bem importante. E, como eu disse, agora acho que a gente já tem um caminho que vai se consolidando um pouco mais sobre a autoetnografia na área de linguística aplicada aqui no Brasil. Tá? Sobre a pergunta que foi da Júlia, né, dessa questão de falar além do racismo, né, direcionado ao negro, falar, por exemplo, dos imigrantes, sim, foi uma preocupação minha também, Júlia, fazer esse diálogo, acho que ampliar, como professor de espanhol, acho importante fazer uma ampliação dessas discussões, tá? E você, na sua fala agora, eu me lembrei, por exemplo, do meu contexto, agora que eu estou na UNILA, e numa turma que eu estava dando aula aqui de letramentos, no final foi uma produção de material didático. Eu não sei se quem aqui conhece Foz do Iguaçu, mas assim, Foz do Iguaçu e Cidade do Leste, que é a fronteira, né, é muito conhecida como aquela cidade que você vem para comprar, né? Você compra na Cidade do Leste, compra produtos tecnológicos e tal. E aí uma aluna que tinha nascido em Cidade do Leste, pai Paraguai, depois ela se mudou para o Brasil, ela refletiu sobre ela falou, professor, eu nunca tinha visto, assim, o outro lado da Cidade do Leste. E ela faz uma reflexão assim, de um lado ela bota uma imagem da Cidade do Leste e compra, do outro lado é uma Cidade do Leste em que estavam os povos guaranis ali, né, com acampamentos morando na rua. Então, a gente vai falar desse outro, né, que aqui é muito comum, né, os povos indígenas, somente os guaranis, que estão aqui na região de fronteira. Então, né, qual é o local desses sujeitos, né, em Cidade do Leste? Que Cidade do Leste a gente está falando? Daquela da compra ou daquela em que nós temos esses outros sujeitos que são marginalizados? Acho que é importante a gente pensar essas questões raciais além, né, expandir essas reflexões e de imigrantes, né, pensar na perspectiva interseccional também, como eu falei, por exemplo, da mulher boliviana, da haitiana, boliviana, né, então, expandir, tá, promover outras reflexões, principalmente porque nós somos professores de espanhol, então, acho que, assim, nos cabe também fazer essa reflexão, né, quando a gente vai pensar em América Latina, aí dá para a gente explorar muitas questões. Ótimo, Valdinei, obrigado. Eu acho que também tinha uma pergunta da Marcela, né, que a Marcela fez, e aí a gente vai precisar encerrar com a pergunta da Cristiane e da Maria Fernanda, ok? Para depois dar tempo do professor Valdinei responder. Da Marcela, desculpa, da Marcela... Vamos lá, Cristiane? Da Marcela foi só... Eu vou fazer a minha, porque tem a ver com a da Marcela não contemplei a também. Pergunta da Marcela, não lembro, desculpa. Tá. Porque a minha tem a ver com a da Marcela também, que a Marcela perguntou sobre a faixa etária dos alunos que têm acesso a essa tirinha, se não me engano era esse, né? E a minha pergunta tem a ver, algumas das perguntas já foram respondidas,
Mas eu também pesquiso o meu material didático, que é da Prefeitura do Rio, e aí fiquei preocupada assim, com essa questão da faixa etária, e também preocupada, na verdade, interessada, né? Não é preocupada a palavra, é interessada. E também de como eles reagem a essas reflexões, porque assim, eles passam a ter consciência dessas reflexões, mas o que eu vejo com os meus alunos, que são do Ensino Fundamental 1, especificamente do 4º ano, é que eles conseguem detectar que há racismo, né? Eles conseguem perceber, eles conseguem avaliar que isso é ruim, mas eles não se identificam nesse papel do negro. É como se fosse uma coisa de outra pessoa que não eles. E aí eu queria saber se esses alunos que tiveram acesso a essas tirinhas, como eles encaram isso? Isso é um problema deles ou eles também se veem um pouco fora desse problema? Então, obrigado aí, Cristiane, pela pergunta, e da Marcela, sim. Então, vamos lá. Eu trabalhava na época com o 9º ano ensino médio, tá? Então, trabalhei com essas tiras no 9º ano ensino médio. Como o Colune era uma escola, assim, que os professores já desde a educação infantil, fundamental 1, já trabalham com questões raciais, no Fundamental 2 também. Então, os alunos, eles já estão acostumados a esse tipo de debate em outras disciplinas também, tá? O que ajuda bastante, o que contribui muito, né? Então, por exemplo, os debates que nós tivemos de um 9º ano no ensino médio foram debates muito profícuos, e que os alunos eles faziam relações, inclusive, com discussões que eles fizeram na aula de história, na aula de sociologia, e traziam essas falas e essas discussões para a aula de espanhol também. Então, acho que era bem... então, o debate ele foi bem profícuo, bem importante em relação a isso, né? Então, esses alunos do Fundamental 2 e do médio, sim, eram alunos que positivavam essa identidade negra, falavam assim, não, eu sou negro, da minha identidade negra, porque isso era trabalhado na escola e a gente trabalhava com exemplos, né, dessa identidade, com esse lugar da resistência, lugar, né, dessa identidade ser positivada. E aí, Cristiane, eu acho que assim, como você trabalha aqui no 4º ano, né, que você falou, isso é uma questão da gente começar a fazer essa construção desde a educação infantil, do Fundamental 1, sobre essas questões, né? Então, hoje, que bom que a gente tem acesso a alguns livros, né, do infantis, que vão trabalhar com as questões raciais, justamente para as crianças, né? Porque se a criança não percebe, tem racismo, mas muitas vezes ela não se vê naquele papel. E isso aí, assim, só contando um exemplo rapidamente, e isso para mim, assim, quando eu comecei em 2006 no município de Duque de Caxias, porque assim, eu na minha família, o meu irmão, ele é muito claro, ele é muito branco, tem olhos claros, né, eu tenho a pele mais escura que ele, então ele sempre foi considerado branco da casa, eu era o moreno, minha mãe sempre chamou de moreno. E a primeira vez que eu fui chamado de branco foi quando na sala de aula da minha escola de Duque de Caxias, que a minha aluna falou assim, professor, você é branco, aí 2006, hein, aí eu comecei a pensar, eu sou branco? Mas eu sempre fui chamado de moreno, assim, minha mãe sempre me chamou de moreno, como que eu sou branco? Aí eu perguntei para minha aluna, mas e você? Eu considerava a minha aluna negra. Ela falou assim, não, professor, eu sou morena. Em 2006, essa discussão. Então, acho que muitas vezes, porque exatamente ela não queria ser chamada de negra. Então, eu acho que, assim, é uma discussão que a gente precisa amadurecer muito ainda. A gente ainda está muito longe dessas discussões, mas eu acho que só da gente, hoje em dia, ter livros infantis que vão tocar nesse assunto, que vão abordar essas questões, né? Porque muitas vezes a gente tinha um livro lá da princesa só branca, livro, né, que tinha personagem só branca, e a menina negra não se identificava com aquilo. Então, acho que hoje nós estamos tendo alguns avanços em pesquisa, ainda está muito pouco, mas eu acho que a gente precisa continuar avançando nisso, né? Principalmente a gente trabalha em escola pública e nós temos muitos alunos negros nas escolas públicas e por isso que eu comentei, assim, a educação antirracista, ela é para todo mundo, todos nós, né? Não é só o professor que é negro que tem que se preocupar com a educação antirracista, o professor que é branco também tem que se preocupar com a educação antirracista. Eu acho que a gente precisa parar para pensar e para refletir sobre essas questões. E a gente não precisa ter medo de trabalhar com isso, tá? Eu digo porque, assim, no início eu falava, como é que eu vou trabalhar com isso? Mas eu não sou um professor negro. Então, até que um professor me falou assim, você vai trabalhar, e eu nunca vou esquecer essa fala, eu nunca vou esquecer. Né? No meu momento de indagação, assim, eu posso não falar
de racismo porque eu não sou negro? Será que eu posso falar sobre isso ou não? Ele falou assim, você pode falar e você deve falar, porque você é professor da escola pública. Você tem esse papel de falar sobre essas questões. E eu nunca mais vou esquecer isso. Então, isso é uma coisa que eu levo, sabe, para mim. E isso me encorajou muito a continuar minha pesquisa. Eu falei, sim, eu tenho esse papel, eu falo desse lugar do professor da escola pública. E eu acho que eu tenho, sabe, é importante a gente falar desse espaço. Bom, enfim, são essas reflexões, gente. Acho que a gente já avançou um pouco na hora. Depois, se vocês quiserem, o Antônio pode passar meu e-mail, meu contato aí para vocês, quem quiser entrar em contato comigo, para que a gente possa conversar mais, né, estreitar as relações aí. Mas eu quero agradecer demais a audiência, agradecer demais a interação de vocês, né? Fico muito feliz aqui, Antônio, com o seu convite. Para mim é sempre instigante, motivador poder falar desses temas, poder falar da sala de aula, poder falar da pesquisa da escola, que é o que me move. E quero agradecer demais, tá bom, gente? Fico à disposição aí, se quiserem entrar em contato comigo depois, fiquem à vontade. Muito obrigado. Ótimo, Valdinei, nós que agradecemos. Eu acho que tem a Maria Fernanda ainda, dá tempo, eu sei que eu vou ser muito breve, até pela questão do tempo, Valdinei. A sua pesquisa foi muito inspiradora. Eu sou professora da FAETEC, né, que é uma escola pública, mas, assim, só te dizer que eu sou professora de uma escola particular na Zona Sul do Rio de Janeiro e da educação infantil, né, do 1º ao 4º ano. E onde eu percebo que o meu papel talvez seja igualmente ou mais importante, né? Porque são crianças que não se deparam com a questão do racismo, são 95% da escola, 99% é de alunos brancos, professores brancos, só circulam brancos, e outras questões, né? Então, assim, a minha pesquisa, eu já fiz uma pós no Pedro II há pouco tempo, de análise do material didático, do meu material escolhido por mim. E como esses manuais não problematizam nenhuma dessas questões, né? E como é que a gente, como professor, pode contribuir, primeiro, criticando esse material e produzindo, em paralelo, outro material, acrescentando e levando para a sala de aula pequenos vídeos, pequenas tirinhas cômicas, enfim, contribuindo para que essas questões apareçam na sala de aula, né? Porque senão elas realmente não aparecem. Eu até usei o Rogério Tílio, que é de língua inglesa, né, mas que tem uma pesquisa grande nessa área. Então, eu vou querer muito essa contribuição aí para meu projeto, né, porque foi realmente inspiradora a sua fala, assim, de como a gente pode... Obrigado, Maria Fernanda. Fico à disposição aí para vocês entrarem em contato comigo e a gente continuar dialogando, sim, tá me bom? aguarde. Tá ótimo. Ótimo, então pode deixar, Valdinei, eu compartilho depois seu e-mail, né? Espero que a gente possa também contar com o Valdinei nos próximos cursos, né? Porque também, né, os textos, a tese do Valdinei é uma leitura muito importante para a nossa área, para o meu grupo também, né? O que a gente vem pesquisando e vem dialogando, assim, vários pontos da fala do Valdinei dialogaram, né, com textos da nossa disciplina. Então, Valdinei, muito obrigado novamente pela sua disponibilidade, né, por compartilhar aqui a sua tese, o seu conhecimento, parabenizar você novamente, agradecer a presença aqui também da turma, já convidar para a próxima semana. A Cristiane já está aqui na tela, né? Cristiane é nossa mestranda, minha bolsista também, orientanda, ela, a Raquel, que também é minha orientanda, e a Ellen, que são bolsistas CAPES. Raquel apareceu agora, são as condutoras aí do próximo encontro, comentando um pouquinho os desafios, né, da pós-graduação. Então, a gente se vê na próxima semana e fiquem atentos lá ao Classroom também, ok? Então, bom fim de semana, pessoal. Tchau, tchau. Maravilha, pessoal. Obrigado aí. Um abraço. Tchau, tchau. Obrigada. Tchau, tchau. Foi ótimo. Tchau. Vou encerrar aqui a gravação. Tchau, tchau.